tudo na nossa vida pode passar, mas a marca do sol na sua pele mostra a sua história no decorrer da sua vida. Eu sou Neinha Bastos, carinhosamente Neinha. Nascida aqui nesse lugar, Fazenda Conceição, distrito de Bom Fim de Feira. A minha raiz nasceu daqui. A minha bisavó que cortou meu umbigo, parteira, a vovó Maria, a mãe de vovó Merinda. Ela cortou meu umbigo, porque a gente nascia na roça. Não tinha hospital, não tinha nada, a gente não tinha nada disso. Minha mãe disse que eu nasci gorda, bonita até hoje. Minha mãe disse que no dia do parto foi muito difícil. O mundo hoje é de outra forma, olhando de outra forma. Cresci nesse lugar. O meu maior espelho foi meu avô Atanásio Bastos, nascido aqui também. Meu avô era referência na saúde aqui na Fazenda Conceição. E ele estudou, era algum profissional de saúde? Não, era alguém do coração voluntário a servir as pessoas da sua comunidade. E você nasceu, sim, nasci na casa dele, e ali eu aprendi que meu avô foi esse homem que deixou essa marca e esse legado na minha vida. E aí eu comecei os passos de buscar. E quando eu comecei a buscar, eu tive dificuldade. Por quê? Porque você nasceu na roça, mas você não tinha o conhecimento da cidade, da parte de saúde urbana. Você não teve conhecimento para isso, você não tinha bagagem para poder buscar isso aí. Então a gente tinha que buscar no que tinha. E quando eu via que meu avô buscava dar uma injeção, encanar um braço com tala de coco, eu perguntava como, mas a gente só tinha aquilo, então tinha que ser assim. E eu comecei a servir as pessoas. Meu avô foi servindo e eu aprendi com ele a servir. Então o problema, a nossa dificuldade, os problemas, a gente buscava para sanar esse problema. E tinha solução, porque o coração voluntário para ajudar sempre vai ter uma resposta. Primeiro porque Deus nos orienta, nos ensina. E depois a gente aprende na dificuldade. E essa dificuldade me posicionou a defender essa bandeira chamada saúde, na qual eu acredito no SUS, na qual eu acredito na saúde e sei que precisa muito mais melhorar. Por quê? Porque a nossa população ainda são carentes de diversas coisas que precisa buscar. Por isso eu me tornei a mulher que eu sou, a mãe que sou e a defensora de um povo que acredita em mim. Aqui é a casa que eu nasci. Aqui foi o lugar que eu cresci, comendo leite, cuscuz e brincando com minha família, com meus primos, se juntando e aprontando. Aqui tinha uma televisão, pela primeira vez, quando chegou, era algo que eu chorava, assistindo a novela com vovó Merinda. Eu vivi momento nesse chão aqui. Vou mostrar o quarto que eu nasci. E aqui eu nasci. Nesse quarto, minha mãe, eu nasci numa cama simples. Em um quarto onde minha avó que me pegou. Minha mãe aqui, eu aqui. Nem todo mundo tem sorte de ter uma avó parteira para pegar, né? E cortar o umbigo. Dessa casa com essas paredes ainda as mesmas, de 50 anos atrás. Nossas origens é essa aqui. Vou te mostrar onde eu comi as melhores comidas da minha vida. O fogão da casa da minha avó. Onde eu nasci era assim, não tinha fogão a gás, a gente nasceu com fogão de lenha. Isso aqui é fogão de lenha. A panela empretece, mas a comida é gostosa, porque a aparência, às vezes, muitas das vezes você se engana, mas a realidade é o que está dentro da panela. Então eu quero te mostrar que a comida mais gostosa é feita no fogão de lenha. Você não tem noção, o melhor mucuzá do mundo, a galinha de quintal, o ensopado do dia de domingo, tudo nesse lugar. Aí o amor e a pitada do amor fez com que Neinha virasse essa mulher forte, sabe? Destemida, para que outras vidas, volto a te dizer, seja transformada olhando para dela. Vivi no meio da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos. Ia para a roça, dava uma enxada a cada um. Quem sabe do que eu estou falando é quem é agricultor, é quem mora na roça. De enxada, amanhã dava para nós 4. Todos os dias saía para trabalhar, ia para a roça. E chegava na roça, você tinha que produzir. Porque mesmo criança você tinha que produzir. Não tinha outra fonte de renda, não tinha como você chegar e ter comida se você não plantasse. Se você não plantar milho, feijão e tudo aquilo que colhia aqui na roça. Não é fácil nascer, crescer na roça e chegar onde eu cheguei. Não é fácil. Hoje me tornar Neinha e chegar aqui foram as dificuldades do início da minha infância, onde as mães tinham filho, mas não tinha leite, comida para dar.
Então já comecei pequena a fazer aquilo que eu faço hoje, cuidar. Tentava buscar uma solução, só que era muito tudo tão difícil. Então isso me trouxe hoje e foi onde levantou esse lado político dentro de mim, que é uma política para defender, e que me tornei a mulher que eu sou hoje, de sensível, no olhar sensível de ver aquela dificuldade. Se a minha vida pode ser meio para ajudar outras pessoas, por que não servi-la? Por que não ajudar? Por que não segurar na mão? Por que não abrir um caminho para que essa pessoa passe e consiga realizar e conquistar aquilo que é seu? A gente não tinha muita intimidade com Deus. A gente conhecia Deus de ouvir falar. Como nasceu Neinha? Nasceu Neinha quando Neinha teve a oportunidade de conhecer Jesus. Cresci no conhecimento, cresci na base, na teologia, em tudo aquilo que eu quero buscar, eu tenho resposta em Deus. Então você que está aí do outro lado e ainda não tem a resposta que você quer, eu vou te dar a senha. A senha é Jesus. No dia que eu o conheci, a minha vida foi transformada. Aí eu tive a oportunidade de crescer, tanto espiritualmente como profissionalmente. Porque não adianta, a palavra de Deus também nos diz assim, que não adianta dar ouro a quem não sabe administrar. Então, não adianta colocar na mão se você não tem sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. Ter os pais como eu tenho, acho que todo mundo sabe que para você chegar em algum lugar, você tem que ter os seus pais. Os meus pais, mesmo nasceu e cresceu nesse lugar. E me educou com a pouca sabedoria de ensino e de conhecimento, mas o que eles souberam, eles passaram para mim. Dignidade, caráter e palavra. Minha mãe, uma mulher forte, corajosa, que trabalhou tanto para a gente não passar fome. Mãe trabalhava até hoje, eu ainda falo, mãe, não precisa mais. E ela ainda continua querendo plantar para que, sabe, aquele olhar de mãe que não quer que os filhos passem fome. Não foi fácil para a gente, para nós quatro, nascer na roça e trabalhar de enxada. Foi uma aprendizagem. O meu pai, ele não gostava muito de trabalhar de roça. E muitas das vezes ele dizia, nem eu vou jogar para ficar rica. Tu quer o que de presente? Quando eu ficar rico, aí eu dizia, pai, eu quero um apartamento e eu quero um carro vermelho. E ele, eu vou te dar, agora tu precisa tirar aquela tarefa de terra que tá lá, tu vai ter que capinar todinho, que eu vou te dar esse carro, essa casa. E eu, quem tu acredita no seu pai? Só que ele não tinha para me dar. Pai, me dá uma boneca de cabelo das grandes. Um dia eu vou te dar. Mas ele comprava pequeno e trazia para mim. Meu pai tinha açougue e fazia todas as minhas vontades. Eu era um poço de demo. Ele me mimava muito, me mima até hoje. Eu sempre fui a filha amada dele. Não é que ele não ama os outros, mas eu sei o meu lugar e o amor que eu tenho para perto. Minha mãe, meu pai, é tudo que eu tenho. Dizer que meu pai, minha mãe me ensinou que tudo que a gente tem é um nome, minha filha. Dinheiro não compra, caráter, filha. Cadeira vai passar. Tudo que se tem passa, filha. Mas o que deixa é legado. Prepare o seu legado para deixar a sua história, filha. Para uma sociedade que não entende que alguém no cabo da enxada, trabalhando de enxada, chega em algum lugar. Eu vou dizer, chega assim, sabe? Posso sim, porque o Deus que eu conheço muda a história. E se não fossem os meus pais que investissem de amor e carinho, não tinha transformado a minha vida no que eu sou hoje. Eu tive a oportunidade de crescer até aqui, porque eu tenho um pai e uma mãe, que é tudo da minha vida, são a minha riqueza, o meu bem maior. Na minha primeira eleição, quase a perdidora. Meu avô Atanásio não está mais, e meu pai, vou perder mesmo. E Deus falou comigo, se você pronunciar os seus lábios, que você aceitará qualquer cadeira que eu te der para governar um povo, eu salvarei o teu pai e tirarei ele do leito. E assim Deus fez. Em 2012, meu pai fez a cirurgia do coração e hoje ele está vivo, 10 anos depois, e eu contando os testemunhos. Por quê? Porque meu pai não poderia morrer sem ver a filha da roça que trabalhou no pesado, com as marcas do sol, no rosto, na pele, sendo vereadora da cidade, com dignidade, com honra, com mérito de trabalho, e chegar até aqui, lutar para chegar hoje a concorrer a uma eleição como deputada federal e poder dizer assim, eu aprendi, eu passei no processo, eu passei na prova e quero estar aqui para mudar a história de outras pessoas.
Então, pai, mãe, vocês são minha riqueza. E eu quero muito continuar te dando orgulho, com o meu nome preservando e com a nossa identidade. Família, amor e carinho. Família, amor e carinho. Dignidade é tudo. Deus abençoe a minha família e guarde meus pais, para que eu possa dar um conforto na velhice e amar mais ainda pelo restinho do tempo que Deus preparar. Assim é o desejo do meu coração e que Deus me abençoe e abençoe meus pais ricamente com saúde. Eu quero apresentar para você que dentro de você, existe algo como uma pérola para ser tratada. Eu quero dizer que o Senhor, o Deus da minha vida, o Deus que transformou a minha história, esse mudou a minha história e pode mudar a sua também. Se você trabalha, se você tem dificuldade, se você acha que não tem sentido hoje a tua vida, eu quero te chamar a olhar a minha história para que você possa chegar aqui onde eu cheguei. Confie em você, confiando na base maior, suprema que é Deus, porque um dia eu achei que nunca na minha história de vida eu seria vereadora por 2 mandatos na segunda maior cidade da Bahia. Nascer numa roça dessa não tem nem como, né? Mas Deus muda a história, pega o pequeno, coloca no meio do grande e transforma a nossa vida, a sua vida hoje vai ser transformada pelo espelho que é a minha vida que eu estou mostrando a você. Para tudo acontecer hoje, teve uma raiz do passado e você vai esconder sua raiz nenhuma, jamais. Eu nasci aqui, eu cresci até os 20 anos aqui nesse lugar. Então eu preciso mostrar a vocês a minha realidade. Por isso me tornei política, por isso eu luto hoje para ser uma deputada federal. Bahia precisa de mulheres dessa forma, com esse olhar sensível, que passou pela roça, que passou na dificuldade, que trabalhou de enxada, que plantou, que tem a marca do sol. Para quê? Para cuidar das pessoas. Então nasceu dentro de mim esse desejo de me tornar política. Por isso eu sou política. Por isso nasceu Neinha. Por isso existe um coração nesse peito. Que é assim, amor. Amo vocês. 1222 é Neinha. 1222